Vamos para a palavra, gente. Eclesiastes capítulo 3. Que o Senhor nos dê, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor nos cure através da palavra, que o Senhor nos liberte através da palavra, que o Senhor nos abençoe através da palavra santa. Amém? A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então, ouvindo a palavra de Deus, que o Senhor aumente a nossa fé e possamos receber a vitória no dia de hoje. Amém? Eclesiastes capítulo 3. Há tempo para todas as coisas. Há tempo para todas as coisas. Há tempo para todas as coisas determinado por Deus. Então há tempo para Deus entregar a resposta das tuas orações. Há tempo para a conversão do teu filho. Há tempo para a conversão do teu marido. Há tempo para a tua conversão. Há tempo para todas as coisas. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Debaixo do céu, gente, tem um propósito para a tua vida, tem um propósito para a minha vida. Então você não está na terra, você não está vivo sem propósito. Há um propósito de Deus para a tua vida, há um propósito de Deus para a minha vida. Só que o quê? Há um tempo para acontecer esse propósito. Não adianta você ficar ansioso, não adianta você ficar desesperado, não adianta você ficar doente porque você ainda não alcançou o propósito. Não, continua orando, continua jejuando, continua na fé, continua buscando a palavra de Deus, continua buscando esse Deus enquanto o propósito não acontece. Quando acontecer, agradece a Deus. Quando acontecer, haverá mais propósitos a ser cumprido na tua vida. Hoje há um propósito para nós. Hoje há um propósito qual Deus está realizando na nossa vida. Você está aqui nessa live foi um propósito de Deus. Eu estar aqui na madrugada foi um propósito de Deus. Muitas das vezes você não entende nem o que é propósito. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então você tem que entender que muitas das vezes você já está até vivendo o propósito, mas você acha que o propósito só é o quê? A casa boa, o carrão, o propósito só é as coisas materiais, mas o propósito de Deus também é nós buscarmos Ele em oração. O propósito de Deus também é buscarmos Ele na madrugada. O propósito de Deus também na nossa vida é principalmente buscar a palavra dEle. Porque aquele que busca a palavra do Senhor, o propósito se cumpre. Mas se você não busca a palavra do Senhor, como é que você quer que o propósito se cumpre? Se você nem entende o que é propósito na tua vida. Você acha que propósito na tua vida é Deus fazer a tua vontade. Mas o propósito na tua vida é que a vontade dele seja feita na tua vida e na minha vida. Louvado seja Deus. Às vezes você diz que o propósito não chegou, e você diz que a promessa não chegou. Por quê? Porque a promessa que você quer receber, mas não é a promessa que Deus quer te dar. É o propósito que você quer receber, mas não é o propósito que Deus tem contigo. E nós temos que entender qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Você sabe dizer qual é o propósito de Deus para a nossa vida? Você sabe, você já entendeu aí qual é o propósito de Deus na tua vida? Você sabe qual é o propósito de Deus para a humanidade? Você sabe qual é o propósito de Deus? Porque as pessoas falam muito de propósito, mas muitas das vezes não sabem nem o que é o propósito de Deus. Eu quero dizer para você qual é o propósito de Deus para a humanidade. É salvar. Qual é o propósito de Deus? É salvar você. Qual é o propósito de Deus? É salvar a tua família. Qual é o propósito de Deus? Louvado seja Deus, é que você caminhe com Ele, é que você viva com Ele, é que você ande na presença dEle, que você ande com Ele, é que você tenha fé. Qual é o propósito de Deus? Que você o sirva. Quando o Senhor nos formou no ventre da nossa mãe, foi para quê? Para adorá-lo, para servi-lo. Só que você está esperando outros propósitos, mas o propósito de Deus é que você o sirva, o propósito de Deus é que você o busque, o propósito de Deus é que você ande com Ele, o propósito
propósito de Deus é que você tenha intimidade com Ele. O propósito de Deus é que você viva com Ele. O propósito de Deus é que você seja salvo. O propósito de Deus é que você viva o reino de Deus, assim na terra como no céu. O propósito de Deus é que você ande na palavra, viva na palavra. Louvado seja Deus, caminhe na palavra, pratique a palavra. Esse é o propósito de Deus para nós. Mas só que você está aí triste, perturbado, oprimido, deprimido. Por quê? Porque os teus propósitos Deus ainda não realizou. Mas sabe o que o Senhor diz para nós? Buscar primeiro o reino do céu. Buscar primeiro o reino do céu, buscar primeiro os propósitos de Deus para a tua vida. Porque você está buscando primeiro os teus propósitos, mas não os propósitos de Deus. Você está entendendo? Então, se é buscar primeiro o reino do céu na nossa vida, então primeiro tem que acontecer na nossa vida os propósitos de Deus, não os nossos propósitos. Louvado seja Deus. Se você está aqui ouvindo essa live na madrugada, ouvindo essa palavra, é propósito de Deus para você entender o tempo de Deus para a tua vida, para você entender o que Deus tem para a tua vida. O que Ele tem para você é muito maior do que você pede. O que Ele tem para você, louvado seja Deus, engrandecido, é muito maior do que você está pedindo para Ele, do que os teus propósitos. Além de ser maior, é melhor. Ainda, além de ser maior, é melhor, gente. Obrigado, Jesus. Então, vamos aqui continuar. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Não fique triste, porque há tempo. Se Deus disse que há um tempo para todo o propósito debaixo do céu, então não adianta você dizer que o propósito não vai acontecer. Vai acontecer, porque Deus está dizendo que há um tempo para que ele aconteça. O problema é que as pessoas andam ansiosas, perturbadas, oprimidas, deprimidas, apressadas, né? É uma pressa, é uma ansiedade. Sabe por que você vive ansioso? Porque você não ora, porque você não busca a palavra. A palavra de Deus te acalma, a palavra de Deus te ajuda a esperar o propósito, a palavra de Deus te ajuda a receber o propósito, a palavra de Deus te ajuda, louvado seja Deus, enquanto você espera o propósito acontecer. Lemos, gente, a oração vai te acalmar, a oração vai acalmar a tua ansiedade. Mas é um povo que quer que o propósito aconteça, mas não ora, mas não busca a palavra e nem sequer entende o propósito de Deus para a tua vida. Você faz uma lista de propósitos seus e você apresenta a Deus. Deus, esse aqui é o que eu quero. Esse é o propósito que eu tenho para minha vida. É casar, é filhos, é casa, é prosperidade. Você vai falando para Deus os teus propósitos, mas só que antes de nós termos o nosso propósito, Deus já tinha o propósito deles para a tua vida e para a minha vida. O nosso problema, sabe o que é? Que você muitas das vezes fica em depressão, que você muitas vezes fica triste, oprimido, deprimido. Por quê? Porque você quer viver o teu propósito e você não quer viver o propósito de Deus. E muitas das vezes você quer viver o teu propósito te levou, sabe o quê? A um divórcio. O teu propósito era casar com esse homem, tu casou com esse homem, ele te abandonou, ele te deixou, ele te traiu. Você casou com essa mulher, ela te abandonou, ela te deixou, ela te traiu. Por quê? Porque foi teu propósito. Mas quando é propósito de Deus, meu querido, minha querida, é para sempre. Quando é propósito de Deus, vem com paz para a tua vida. Quando é propósito de Deus, não vai te abandonar. Quando é propósito de Deus, vai estar contigo até chegar ao céu. Quando é propósito de Deus, vai caminhar junto na presença de Deus. Quando é propósito de Deus, vai tirar aquele que está das trevas e vai colocar na luz. Quando é propósito de Deus, louvado, a gente vê as mãos de Deus operando, porque é propósito. Muitas das vezes você está num divórcio porque você casou com alguém que foi propósito seu, não propósito de Deus para a tua vida. Foi você que escolheu aquele homem, olhou para ele, desejou ele, quis casar com ele e começou a orar. Senhor, me dá esse homem, eu quero esse homem como marido, eu quero esse homem para minha vida. Você nem sequer perguntou se ele era o propósito de Deus para a tua vida, se ele ia caminhar no propósito de Deus, se ele ia seguir o propósito de Deus. Quando é seguir o propósito de Deus, é seguir o caminho da verdade e da vida, é seguir na mesma direção que você está caminhando
com Cristo, louvado seja Deus, engrandecido. Porque muitas das vezes você se casa, o teu marido não quer estar no propósito e você quer estar. E o que acontece? Reino dividido não prevalece. No reino dividido não tem vitória. Não adianta você que é um casal que tem a tua esposa puxa para um lado e tu puxa para o outro. O que vai acontecer? Aquele que tem mais força vai conseguir derrubar o mais fraco. Olha só, gente, tem casamento que é o marido que está aí sendo a queda dessa mulher. Tem casamento que é a mulher que está sendo a queda desse marido. Sabe por quê? Porque não sabe nem o que é propósito. Sabe por quê? Porque nem andam junto no propósito. Sabe por quê? Porque não sabe nem o que é a vontade de Deus. Então tem mulheres que estão derrubando seu próprio marido. Tem homens que estão derrubando sua própria mulher. Por quê? Porque um puxa para um lado e o outro puxa para o outro. Então aquele que for mais forte, o que vai fazer? Vai romper a corda. Não é verdade? Não é um cordão, não é uma corda. A união não é uma corda. Só que essa corda, louvado seja Deus, não pode. Você tá um puxando por um lado, puxando o outro. Sabe lá aquele casal que diz assim, não, tem que ser o que eu quero. Não diz assim, vamos concordar para que seja feita a vontade de Deus. Vamos conversar, vamos entrar num acordo. Para quê? Para que haja uma vitória para nós dois. Mas aí, às vezes, a mulher só pensa no seu propósito. Às vezes, o homem só pensa no seu propósito. Às vezes, a mulher só quer que o homem faça a vontade dele. Às vezes, o homem só quer que a mulher faça a vontade dele. Louvado seja Deus. Mas os dois não caminham no propósito. Os dois não entendem, louvado seja Deus, que um e o outro tem que ter o mesmo caminho, o mesmo propósito. Que um e o outro tem que ser abençoado. Que um e o outro tem que ser feliz. Que um e o outro tem que ser vitorioso. Vocês já viram agora nos últimos tempos? A mulher fica independente, aí ela começa a comprar as coisas dela e ela às vezes até ganha muito mais do que o marido. Sabe o que faz? Sabe o que faz? Louvado seja Deus, engrandecido. Ela começa a dizer assim, não, isso aqui é meu, fui eu que comprei, isso aqui é meu. Não, gente, no casamento não existe o que é meu, existe o que é nosso. O casal constrói junto, o casal tem junto, o casal, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado, tem que viver, louvado seja Deus, o propósito em comunhão e união. Isso é nosso, isso é nosso. Nós estamos trabalhando para construir, nós estamos trabalhando, louvado seja Deus, para que os propósitos de Deus aconteçam na nossa vida. Mas muitas das vezes a mulher até começa a trabalhar para ajudar o marido. E sabe o que acontece? Em vez dela ajudar o marido, ela começa que ela pode ver, louvado seja Deus, que ela pode ser mais do que o marido. E não é assim não, gente. Você vai trabalhar para ajudar o teu marido, para você vencer junto. O marido trabalha para sustentar a família. Só que hoje estamos passando num tempo tão difícil que a mulher hoje tem até que trabalhar, né? Para que os seus filhos não pereçam, para que os seus filhos tenham estudo, para que os seus filhos tenham alimento, louvado seja Deus. Hoje nós vivemos num tempo que a família toda tem que trabalhar. Não dá para ninguém ficar aí com preguiça, não dá para ninguém ficar nas costas dos outros, não dá para ninguém ficar sendo sustentado pelos outros, porque a gente está vendo as dificuldades, as lutas, não é verdade? Então muitas das vezes você está passando por luta no teu casamento, por quê? Porque você não vive o propósito de Deus. Muitas das vezes você está passando por luta na tua família porque você não vive o propósito de Deus. Você está vivendo o teu propósito, você está vivendo a tua vontade. Você está vivendo, louvado seja Deus, aquilo que você quer viver, não os planos de Deus para a tua vida. Então ele está falando aqui do tempo determinado e do propósito que há embaixo do céu para nós. Há um propósito desde quando nós nascemos. E esse propósito é de nós servirmos a Deus. E esse propósito é de nós louvarmos a Deus. E esse propósito é de nós adorarmos a Deus. E esse propósito é de nós caminharmos com Deus. E esse propósito é de salvação para a tua vida, para a tua família. Louvado seja Deus, agradecido. E esse propósito é de vitória, não é de derrota. Mas muitas das vezes tu acha que o teu propósito é o carro, tu acha que o teu propósito é o casamento, tu acha que o teu propósito é o trabalho, tu acha que o teu propósito é a situação financeira e tu nem entende qual é o propósito de Deus para a tua vida. Porque
Porque se você estiver caminhando com Deus, não vai te faltar nada. Se você estiver caminhando com Deus, Ele vai suprir toda necessidade. Se você estiver caminhando com Deus, Ele vai abrir porta. Louvado seja Deus, porque Ele é a porta. Se você estiver caminhando com Deus, os propósitos de Deus acontecerá na sua vida. Dá para nós entendermos isso. Se você quer a propósito seja cumprido na tua vida, tu precisa estar na presença de Deus. Tu precisa adorar a Deus, servir a Deus, caminhar com Deus. Porque que muita gente diz a promessa não acontece, a promessa está demorando. Não está demorando, é você que não anda para chegar à promessa. Você está parado, você não faz movimento, você está parado no tempo. Você está parado no tempo. Você não pode parar no tempo. Você tem que acompanhar o tempo. Você tem que acompanhar a Deus. Você tem que caminhar com Deus. A Deus, Ele quer realizar o propósito, mas você não o acompanha. Você não caminha com Ele. Você não está na vontade dEle. Você não está no lado dEle. Você está no teu propósito. Você está no teu tempo. Ou muitas das vezes você está parado no tempo. Não ora, não jejua, não congrega, não busca Deus, não medita a palavra de Deus, não faz nada, está parado no tempo. Está parado no teu tempo com Deus. E não fique parado no tempo com Deus. Ande com Deus, caminhe com Deus, busque a Deus. Buscar a oração é uma coisa, buscar a Deus é outra. Buscar a oração é você buscar que Deus faça os teus propósitos. Isso aí que muitos chegam na live de oração querendo que Deus faça os seus propósitos. Agora, caminhar com Deus é que Ele faça o propósito dEle na nossa vida. Então, acalme esse coração e ande com Deus, porque você está andando com Deus, o propósito vai acontecer. Você está andando com Deus, o propósito vai estabelecer na tua vida. Você está caminhando com Deus, o propósito, você vai entender qual é o propósito de Deus para a tua vida. Mas de Bíblia fechada, meu querido, você não sabe o que é propósito. De Bíblia fechada, você não caminha com Deus. Se o teu joelho não se dobra na presença de Deus, não tem como Deus estar na tua vida. Se você não abre a palavra de Deus para entender a vontade de Deus, para entender o que é propósito, para entender o que tempo, para entender em que tempo você está, louvado seja Deus. Tem gente que está no tempo ainda do início da obra. Tem gente que está no tempo com o entendimento que Jesus está voltando. Tem gente que já está no tempo certo, esperando a vinda do Senhor Jesus. E tem gente que está ainda no tempo, não, Jesus não vai voltar agora não vai? Olha para o que está acontecendo para te ver como vai voltar. Essa vitória do povo de Venezuela é uma resposta da vinda de Jesus. O que vai acontecer? Vai acontecer que muitos lugares vai começar a ter a paz. Por quê? Porque é isso que estão querendo fazer. Estão querendo que haja paz, né? Eles estão lutando pela paz. Eles estão lutando pelos direitos humanos. Eles já estão trabalhando para mostrar que eles vão conseguir dar a paz mundial. É um grande sinal. Me alegrei pela vitória do povo sofrido de Venezuela, né? Que a gente viu ali o sofrimento. Mas antes dessa vitória, vocês viram que o povo de Venezuela se dobrou aos joelhos para Jesus? Se dobrou em joelhos, se humilhando para Jesus, e aquele que se humilha para Jesus, ele sara a sua terra. Aquele que se arrepende dos seus pecados, aquele que se arrepende, se humilha para Deus, ele vem e sara a terra dele. E o que foi que aconteceu? Eu vi aí em Venezuela um povo de joelho, um povo se humilhando para Deus, e o que foi que Deus fez? Deus ouviu as orações dele. Tá entendendo? Foi propósito de Deus. Foi propósito de Deus. Aí o propósito do mundo, que é o que? Levar a paz. Há esse propósito do mundo, que louvado seja Deus e agradecido. Mas há o propósito de Deus também em tudo isso. Louvado seja Deus. E o grande propósito de Deus é a vinda de Jesus. É a vinda de Jesus. E o grande propósito de Deus é nos levarmos, louvado no arrebatamento. E o grande propósito de Deus é que você não se perca, que eu não me... Então ele está dizendo
dizendo aqui, há tempo determinado, há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Então, há tempo de nascer e há o tempo de morrer. O único tempo que não é de morrer, gente, é quando as pessoas tiram a vida dos outros. Isso não foi o tempo de morrer. Foi as pessoas que tirou a vida dos outros. Foi as pessoas que tiraram a sua própria vida. Tá entendendo? Há tempo de nascer, é o tempo de morrer, é quando quando Deus te leva no tempo dele, e não no tempo das pessoas, porque tem pessoas tirando a vida dos outros. Quantos jovens perderam a vida? Era o seu tempo de morrer? Estavam com saúde, estavam com vigor, mas perderam a sua vida porque alguém tirou a vida deles. Era tempo de morrer? Não era. Morreram por quê? Porque estavam no pecado. Morreram por quê? Porque não caminhavam com Deus. Morreram por quê? Porque não estavam no propósito de andar com Deus. Então vamos andar com Deus porque Ele vai te dar vida longa. Vamos andar com Deus porque você vai morrer, mas no tempo de Deus, não no tempo dos outros. Louvado seja Deus. E há tempo de nascer e tempo de morrer. A gente tem que entender. Às vezes você está aí chorando, sabendo que alguém está na fase terminal, que alguém já está terminando o tempo dele na terra ou dela na terra, e tu está aí chorando, sofrendo, querendo que essa pessoa não morra. Mas há um tempo de nascer e há um tempo de morrer. E muitas das vezes a gente não entende isso, que há um tempo, né, de terminar a nossa vida na terra. Ele diz aqui, tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Então, o que acontece? Há tempo que é derrubado, que tem que ser derrubado na nossa vida, na nossa nação, seja no que for, mas há tempo de edificar. Então, o que acontece? Foi derrubado, aí em Venezuela haverá uma edificação. E muitas das vezes você não aceita as perdas, você não aceita ser derrubado, você não aceita Deus te quebrar, você não aceita os propósitos de Deus, mas muitas das vezes essas perdas que nós temos na vida é para que o quê? Para que algo seja edificado de Deus na nossa vida. Então nem toda perda na tua vida significa derrota, mas a perda na nossa vida que significa edificação de Deus na nossa vida. Tá entendendo? Há quedas na nossa vida que vai nos levar à edificação da nossa vida. Por isso que ele diz aqui que é tempo de derribar e é tempo de edificar. Lembra que Jesus falou que ele derrubava aquele templo e ele construía, ele edificava em 3 dias? Ele estava falando de nós. Então o Senhor, ele nos derruba, nos quebra, e o que faz? Ele edifica. Ele te levanta como um vaso de honra, ele te levanta com a vida edificada nele. Entendemos? Entendemos que nós somos inteligentes. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar. Então há tempo de chorar, mas há tempo de se alegrar. O povo da Venezuela estava chorando, gente, chorando. Mas hoje chegou o tempo que vocês estão vendo eles alegres, né? Olha que alegria, gente, que alegria, aquele povo que sofreu tanto, que chorou tanto, que teve que ir embora da sua família. Então há esse tempo de choro, mas há tempo de alegria, principalmente com Deus. Há tempo que nós iremos passar por isso, mas com certeza você se alegrará no Senhor. Ele virá e alegrará você. Louvado seja Deus. Hoje você pode estar chorando, mas continue na presença de Deus, porque se você está chorando na presença de Deus, você também vai viver alegrias. Tá aí para entender? Se nós choramos na presença de Deus, Ele virá alegrar você. Você não está chorando, não, você não vai viver só chorando. Você viverá também alegrias. Sabe por que você viverá alegria? Porque o Senhor não quer que você desfaleça na fé. Então, às vezes, você passa por luta, por provas, por alguma coisa. Aí, o que está acontecendo? De repente, vem uma vitória. Porque o Senhor te alegra. Por que Ele te alegra? Para que você não morra na fé. O Senhor, Ele não quer que você morra na fé. O Senhor, Ele quer que você viva na
fé, que você viva de fé, que você viva confiando nele, crendo nele. Então, seja Deus, há um propósito de Deus até para o nosso choro. Há um propósito de Deus quando você chora. Há um propósito de Deus quando você fica doente. Há um propósito de Deus quando você fica desempregado. Há um propósito de Deus, louvado seja Deus. Que propósito? Um propósito maior do que pensamos e esperamos. Há um propósito de Deus para todas as coisas na nossa vida. E ele diz aqui, ó, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, de se alegrar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, e tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Temos que entender, gente, que há tempo da gente viver a nossa vida, mas tem que ter tempo de viver a vida com Deus. Entendendo, gente? Estamos entendendo tempo de buscar e tempo de perder, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, é tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Então há um tempo para todas as coisas, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Então tudo isso estamos vivendo. Tem momento que você está num momento de guerra, aí tem momento que você está num momento de paz. Tem momento que você está num momento de choro, mas tem um momento que tem um tempo para Deus te alegrar. Então é assim, até chegarmos no céu, gente, nós vamos viver esses tempos. Nós vamos viver esse tempo de vida, de morte, de quedas, Deus levantando, de derrubar e de edificar. Tempos de estar abraçado e tempo de deixar de abraçar. Você tem que entender que essa mensagem significa o quê? Que há o tempo para você viver a tua vida, mas há o tempo de Deus. Então, quando ele diz que há o tempo de abraçar e quando há o tempo de deixar de abraçar, significa o quê? Tu vai deixar de estar se abraçando, tu vai deixar de estar vivendo a tua vida para tu viver agora comigo. Então há o tempo para nós vivermos a nossa vida, por quê? Porque nós estamos na carne, não é isso? Então há o nosso tempo para nossa carne e há o nosso tempo para Deus. O que não pode, gente, é a gente viver só na carne. O que não pode, gente, é a gente querer só os nossos propósitos. O que não pode, gente, é a gente querer só que Deus faça os nossos propósitos. Então tem os propósitos nossos, mas o de Deus é o que prevalece. De Deus é o melhor para a tua vida. O tempo de Deus é certo. O teu tempo não é certo. Quantas mulheres casaram antes do tempo, né? O que estão vivendo? Divórcio. Quantas mulheres casaram antes do tempo e não aguentaram, passaram à frente de Deus? Lembra lá de Sara? O que foi que Sara fez? Sara arranjou a escrava para dar o filho a Abraão. O que foi que aconteceu? Ela passou o tempo de Deus. Ela não soube esperar o tempo de Deus. Ali Sara está vivendo o tempo dela. Ela deu um jeitinho, pelo amor de Deus, né, gente? Qual é a mulher que vai pegar outra mulher para dar para o seu marido para ter um filho? Hoje não existe isso, né? Claro que tem os países aí que você sabe que a cultura deles é essa, né? Você sabe que tem países aí que a cultura deles é essa. Mas nós aqui, nós não vamos pegar uma mulher para dar para o marido, ter filho com ela. Ou espera, ou então você vai adotar, não é isso? Louvado seja Deus e agradecido. Mas só o que Sara fez? Sara quis fazer o tempo dela. Sara quis fazer o propósito dela. Ela não esperou o propósito de Deus. Tá entendendo? Louvado seja Deus. Então a gente tem que entender, gente. Não adianta a gente querer fazer os propósitos no nosso tempo. Não vai dar certo. O que foi que aconteceu? Sara fez aquilo tudo. Mas o que aconteceu? Houve uma maldição por isso. Aos filhos da escrava, louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Houve uma consequência por causa do tempo de Sara. Ela não soube esperar o tempo de Deus. Tá entendendo, gente? Então, o tempo de Deus, o propósito de Deus sempre é melhor para a nossa vida. Nós temos os nossos projetos, né? Nós temos os nossos propósitos, mas estão de acordo os propósitos de Deus? Estão de acordo? Às vezes você quer se apressar. Você já viu aquele povo, né, que vê uma mulher solteira?
aquela mulher está sozinha, aí tem as amigas que ficam armando para arranjar um marido para aquela mulher. Então aquelas amigas estão querendo o quê? Realizar o tempo delas. Elas não estão querendo que Deus realize o tempo dele na vida daquela mulher. E quando pensa que não, não dá certo. Não vai dar certo aquele relacionamento. Por quê? Porque as pessoas tentaram arrumar o tempo, arrumar uma pessoa para aquela pessoa. Tá entendendo? Louvado seja Deus. Mas quando vem no propósito de Deus, quando você apresenta uma pessoa para outra pessoa que é propósito de Deus, aí vai dar certo. Tá entendendo? Então não adianta, gente, ser pelo nosso entendimento. Não adianta ser pela nossa boa vontade. Às vezes você quer fazer as coisas pelas pessoas achando que é a tua boa vontade, mas a tua boa vontade pode não ser a boa vontade de Deus para aquela pessoa. E em vez de você ajudar aquela pessoa, você prejudica. Ou então você sai prejudicado. Louvado seja Deus, engrandecido. Nós temos que entender o tempo. Nós temos que saber qual é o tempo e que tempo estamos vivendo. E que tempo você está vivendo? Você está vivendo o tempo que Jesus está voltando. Você está vivendo o tempo do final da obra. Nós não estamos mais no início da obra, gente. Estava conversando com umas irmãs sobre a palavra de Deus. No início de tudo, o que foi que Deus disse? Para multiplicar, não foi? Para o casal se unir, para que houvesse crescimento, né? Multiplicação do povo de Deus. O que foi que aconteceu? As hebreias tinham filhos com facilidade. Não é isso? Por quê? Porque estava multiplicando o tempo de Deus. Hoje não. Hoje o que acontece? Hoje não tem que ter mais essa multiplicação. Tanto é que Deus deu sabedoria aos médicos, Deus deu a ciência para quê? Para que haja prevenção, para que não tenha bastante filhos. Por quê? Porque é os últimos tempos. Não é tempo mais de crescer o povo de Deus. É o tempo, louvado seja Deus, do arrebatamento. É o tempo do arrebatamento. Eu não estou falando de crescimento de salvação, mas de crescimento de pessoas de ficar gerando filho. Então vamos lá, porque tem gente, eu escutei uma pessoa dizendo, não, tem 10 filhos, 10 filhos, 10 filhos, gente, 10 filhos, pelo amor de Deus. E a pessoa disse, não, eu tenho todos esses filhos porque Deus disse que eu tenho que gerar filhos, multiplicar, crescei-vos e multiplicai-vos. Era no início de tudo, era no início da obra, gente. Nós não estamos no início da obra. Hoje você não consegue sustentar um filho, 2 filhos, imagine 10 filhos, gente. Tá entendendo? Louvado seja Deus. Mas aí as pessoas estão lá ainda no início do tempo. As pessoas não estão mais no final do tempo. E nós estamos no final do tempo. O próprio Jesus disse, ai das mulheres que amamentarão. Que amamentaram nos últimos tempos, né? Ai das mulheres. Louvado seja Deus. Elas iriam dizer que melhor que seria que não tivesse filhos. Quantas mães que têm um monte de filho abrem a boca para dizer, poxa, melhor que eu tivesse tido só um filho. Hã? Por quê? Por quê? Porque escutou alguém dizendo que não, tem que multiplicar, crescei-vos e multiplicai-vos, fora do tempo. Não sabe nem que tempo está, não sabe nem que tempo está vivendo. Está sem direção, está sem direção. Sem Bíblia, sem palavra de Deus na nossa vida, você não sabe o que é propósito de Deus para a sua vida. Sem a palavra de Deus, você não sabe o que é tempo de Deus. Sem palavra de Deus, você não sabe qual é os projetos de Deus para a tua vida. Sem palavra de Deus, você é uma pessoa ansiosa e sem direção. Sem palavra de Deus, louvado seja Deus, engrandecido, você não vive nem propósito. Você quer que Deus cumpra o propósito na tua vida, mas você não quer viver, conhecer a vontade de Deus para saber qual é o propósito dele para a tua vida. Louvado seja Deus, e há um propósito. Há um propósito para esse teu filho que está aí
te dando dor de cabeça, há um propósito para essa doença que você está passando, há um propósito. Que propósito é esse de você buscar a Deus? Porque os teus filhos estão no vício, o que, que você está fazendo? Você está de joelho, você está numa live de oração, você vai para o templo, você está jejuando, você está buscando mais a Deus na dor que você está passando. Você que foi abandonada por um marido, quando o marido estava contigo, tu não queria saber de orar, tu não queria saber de adorar a Deus, tu não queria saber da presença de Deus. O marido foi embora, o que que tu faz? Tu corre para a presença de Deus, tu corre para orar, tu corre para buscar a Deus. Há um propósito, gente, para tudo, principalmente na dor. Principalmente a dor. Há um propósito de quê? De derrubar e de edificar. De edificar. Então, quando tudo vai bem, a palavra de Deus é certa. Ora menos, vai para o culto menos, vive curtindo, vive brincando, vive rindo. Quando tudo dá bem, não ora mais, não ora muito. Quando tudo dá bem, não jejua. Quando tudo está bem, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Nem sequer busca a Bíblia. Às vezes, quando tudo dá mal, tá mal, ainda não busca a palavra de Deus, a Bíblia continua fechada. Às vezes, quando tudo dá mal, tu ainda continua sem orar, continua sem jejuar. Louvado seja Deus, engrandecido. Tudo há um propósito e há um tempo. Você tem um tempo de dormir, de comer, de descansar, de se alegrar, mas tem um tempo com Deus. Se você não tiver tempo com Deus, não tem como os propósitos de Deus acontecer na tua vida. Mas quando você busca ter tempo com Deus, pode ter certeza que os propósitos de Deus vai acontecer na tua vida. Quando o teu tempo é mais para ti, quando o teu tempo é para os teus prazeres, para o teu desejo, para a tua curtição, para os teus propósitos, não tem como você ter propósito de Deus realizado na tua vida. Isso que temos que entender. Por isso que ele diz que há tempo de abraçar e há tempo de afastar-se de abraçar. Então, há um tempo que tu tá abraçadinho com a tua mulher, mas vai chegar... Aí tem um tempo que não pode. Tu vai pegar e dizer, agora é meu tempo com Deus, mulher. Aqui nós nos abraçamos, mas agora vamos aqui orar. Vamos aqui ter o nosso tempo com Deus. Vamos aqui caminhar na presença de Deus. Vamos aqui buscar a Deus. Há tempo para todas essas coisas. Há tempo para tu alimentar a tua vida espiritual e há tempo para tu alimentar a tua vida carnal. Porque a carne precisa de alimento, não é verdade? Você precisa de carinho, você precisa de comer, você precisa beber água. Carne é carne, não é verdade? Para que um homem casa com uma mulher, gente? É para viver propósito? O homem casa com uma mulher para quê? Para que ele casa? Para ele ter uma companheira. Primeiro por seu lado sexual que ele quer. Ele quer a sua vida resolvida primeiro sexualmente. Por que muitos casais estão em separação? Por causa da sua vida íntima. Por causa da vida íntima. Se Deus te deu um esposo, ele tem um propósito na tua vida. Só que esse propósito de Deus também foi que você tenha uma intimidade com teu marido, uma intimidade com a tua esposa. A maioria do casamento, por que tem muitas traições? Por falta de intimidade do casal. Então vivem junto, mas não se amam junto. Vivem junto, mas não tem o mesmo não tem mais nem desejo. Não deseja esse homem, não deseja essa mulher. Gente. Mas tá lá vivendo junto, de aparência. Às vezes estão morando junto como se fossem amigos. Deixaram de ser esposo, deixaram de ser esposa para ser amigos. Deixaram de ser esposo, de ser esposa para ser pai e para ser mãe. Hoje lá vem Jesus mexer com família, né? Gente, por que tem tanto divórcio? Por que tem tanto divórcio, gente? Porque a mulher não quer fazer o papel de mulher para aquele homem. Há tempo de abraçar e há tempo de se afastar. Aí tu vai e entra para a igreja, tu quer só quer orar. Tu só quer orar. E Deus está ensinando aqui, usando a sabedoria na vida de Salomão, que há tempo de abraçar e há tempo de não abraçar. Mas tu só quer orar, tu não quer fazer papel de mulher, de esposa, né? Tu não quer fazer aquele papel que a mulher tem de intimidade com seu esposo ou vice-versa. Tu não quer. Aí depois ele te trai, né? Por quê? Por que ele te trai? Porque tu não está fazendo o teu papel em casa.
Ou ele ou ela te traz, porque o homem também não está fazendo papel em casa. Do jeito que tem homem fogosos, tem mulher também. Tem mulher aí que eu conheço, uma pessoa que houve um divórcio porque a mulher deixou ele, porque ele era muito tranquilo. Ele tinha o tempo de orar e tinha tempo de abraçar. Mas a mulher com quem ele casou não tinha tempo de orar. Só o tempo dela só era para abraçar. E o que aconteceu? Ela acabou traindo ele. Ela acabou indo embora. Tá entendendo? Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Há tempo para todas as coisas. Não é porque você agora é uma cristã que você vai ser. O que é ser santo, gente? Você não sabe nem o que é ser santo. Ser santo é deixar de você ter intimidade com o teu marido? Não é, pelo amor de Deus. Ser santo é você se separar das coisas erradas. Se ele tem um marido, tu não tá errada. Tu tá errado, tu não tá. Ele tem um marido, Deus te deu. E porque tem uma mulher, tem um tipo de mulher que entra para a igreja, pelo amor de Deus, pronto, não quer que o marido toque. Não, não, não quer, não, não, eu vou só orar, vou só jejuar, vou só agora buscar a palavra. Há tempo para todas as coisas, principalmente para você que é casado. Eu não sou casada, sou viúva, eu tenho o tempo todo para o Senhor. Eu não tenho um marido para dizer que agora, olha, agora é meu tempo com meu marido. Se eu tivesse marido, eu podia até dizer assim, olha, hoje eu não entrei, porque a minha madrugada eu estava com meu marido, então por isso que eu não entrei. Mas eu não tenho marido, eu posso estar a madrugada toda aqui. Tá entendendo, gente? Tem mulheres que, pelo amor de Deus, casa com aquele homem, vai para a igreja, passa a noite na vigília e o marido sozinho em casa. É. Pega, Jesus, essas mulheres. Tem mulher que. Não, eu estou buscando a Deus. Tá buscando a Deus e tu tá deixando teu marido sozinho? É? Tá buscando a Deus e deixando teu marido sozinho? Tá buscando a Deus e deixando a brecha na tua casa aberta? Cuidado, mulheres. Não deixa o homem sozinho, não. Não deixa teu marido sozinho, não. Não deixa. Às vezes, gente, o diabo diz assim: eu não fiz foi nada. Quem fez foi ela. Quem abriu a brecha para mim entrar na casa dela foi ela. Quem abriu a brecha para mim entrar na casa dele foi ele, né? Porque o povo diz que tudo é o diabo. Tudo é o diabo. Estuda a Bíblia para te ver se tudo é o diabo. Estuda a Bíblia que o diabo só pode agir se você abrir uma brecha para ele entrar. Se você não abrir a brecha, ele não entra, meu querido. Blinda a tua casa, blinda teu coração, blinda a tua família. Não abre brecha para o maligno entrar, não. Louvado seja Deus, que Deus edifique a vida de vocês, o lar de vocês, que o lar de vocês seja verdadeiramente uma família, que esse homem sinta prazer com você, que é a mulher dele, que essa mulher sinta prazer com esse homem, que é o esposo dela. Porque há tempo de abraçar e há tempo de se afastar. Há tempo para Deus, mas há tempo para tua mulher e há tempo para o teu marido, pelo amor de Deus. Louvado seja Deus agradecido. Aí o marido vai arranjar tua mulher, tu fica lá condenando o marido. O marido vai para o inferno. Aí o Senhor diz: vigia aí onde foi que tu abriu a brecha. Tá entendendo, gente? É muito sério. É muito sério a família, é muito sério o casamento. Você tem que ter vigor, você tem que pedir para o Senhor renovo. Você não pode deixar de ser o esposo dessa mulher, a esposa desse homem para ser amigo, para ser amiga, para ser só pai, para ser só mãe. Tem mulheres que deixaram de ser esposa só por causa dos filhos. Coloca os filhos na cama. Coloca os filhos na cama do casal. Para que tem berço? Para que tem rede? Para que tem berço? Para que tem rede? Aí a mulher pega, coloca o filho na cama do casal. Olha só, a cama do casal é para o casal, não é para os filhos. A cama dos filhos tem a cama dos filhos. Quero ver se teus filhos crescer, eles vão querer você na cama deles. Não vão, não vão não. Não vão querer. Mas você aí já começa errado colocando teus filhos na tua cama. Aí o que que vai acontecer? Aquele filho, aquela criança, vai pegando o tempo da mãe, vai pegando o tempo do pai, vai esfriando, o casal vai se esfriando. Por quê? Porque deixaram de ser casal somente para ser pais. E não é família. Tu tem que ser esposa, tu tem que ser mãe dos teus filhos, tu tem que ser amiga do teu marido. Isso é família. Agora tu não pode ser só amiga mais do teu marido e deixou de ser esposa. Tu não pode ser só mãe dos teus filhos e deixou de ser esposa.
Pelo amor de Deus, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Deus quer libertar a família, Deus quer restaurar a família, Deus quer edificar a família, mas você não sabe qual é o propósito de Deus. Se Deus deu uma esposa para aquele homem, que foi Adão, foi para que ele não estivesse só. Presta atenção quantas vezes tu deixa teu marido só. Presta atenção, mulher. Se Deus, era Adão que estava sozinho, era Adão que estava sozinho. As mulheres têm que entender isso. Adão estava sozinho, Deus pegou, não achou que não era bom, criou a mulher para estar ao lado de Adão. Aí a mulher não fica ao lado do marido, depois ela diz que o marido é isso, que o marido é aquilo, que o marido procurou outra. Tu estava ao lado do teu marido? Agarra esse marido aí. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Há tempo para todas as coisas. Há tempo. Não use o teu tempo para destruir o teu casamento. Não use o teu tempo, louvado seja Deus, para destruir a tua família. Não use o teu tempo, louvado seja Deus, para derrubar o teu marido. Tem mulheres que derrubam seu marido, ou homens que derrubam sua esposa, não é verdade? Então, gente, sem Bíblia aberta, não tem como entender os propósitos de Deus. Se você não buscar as escrituras, se você não buscar a palavra de Deus, entendimento de Deus, para viver os propósitos dele, você vai viver aí, de live em live, orando, chorando. Você vai viver num casamento que você só atura. Você só está aturando esse casamento. Mas você não está amando mais o teu marido. Você não está amando mais a tua mulher. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então aprendemos sim que nós somos inteligentes. Que Deus não me prove, né? Mas uma coisa eu sei, gente, é separar o tempo de Deus e o tempo para minha vida. A palavra de Deus diz para nós buscar a Deus em todos os tempos, né? Buscar a Deus em todos os tempos. Então quer dizer que mesmo que eu estivesse com alguém na minha vida, mas Deus estaria também nesse tempo na minha vida, tá entendendo? Mas aquela separação para a oração, para a santificação, para o jejum é uma coisa. Só que você tem que ter esse tempo para a tua vida com teu marido que é carnal e não é espiritual, não é verdade? Louvado seja Deus, entendemos, gente? Porque Jesus, ele não te resgatou para ele, não foi para tu perder o teu marido, não foi para te perder a tua esposa. Jesus te resgatou para ele, louvado seja Deus, engrandecido, para viver o propósito dele com o teu marido, com a tua esposa, não para destruir casamentos. Porque a gente vê muitas pessoas falando: ah, minha mulher só vive na igreja, minha mulher só vive fazendo a obra. Estuda a Bíblia se é assim que começa. Não pode. Primeiro tem que cuidar da sua casa. Primeiro a obra em casa. Não adianta tu evangelizar por aí e tu não cumpre o teu papel em casa. Tu não cumpre o teu papel de esposa, de mãe. Tem mulheres que vão evangelizar, gente, e deixa os filhos com fome, e deixa os filhos com a mãe. Não, eu vou fazer a obra. Vou fazer a obra e a obra na vida dos teus filhos. E a obra na vida do teu marido tu não faz? Aí quer fazer a obra lá no lar não sei de quem? Lá na casa não sei de quem? Lá com os filhos não sei de quem? Não é assim não, gente. Não é. Louvado seja Deus. Há tempo para todas as coisas. Há tempo e não deixe que nada tire o teu tempo com Deus e tire o teu tempo com teu esposo e com a tua esposa. Não deixe. Que nada tire esse tempo que você tem que o homem ter com a sua mulher, nem filhos, nem mãe, nem filhos, nem sogra, nem ninguém. É tempo teu com a tua esposa. Você casa para viver com a tua esposa. Você não casa para que a tua mãe mande na tua casa. Ou então, né? Assim, louvado seja. Aconteceu algo, né? Escutei algo. Final de ano, alguém ia para casa da sogra. E aí, o que aconteceu? Eu escutei uma mãe dizer bem assim: o filho queria ficar com a mãe, né? E a mãe e a nora queria ir para casa da sogra. Aí a mãe do filho disse assim: vá, porque senão ela vai ser uma briga. Quer dizer, que se aquele homem não vai para a casa da sogra, a esposa ia brigar com ele. Olha aí. Quer dizer que, olha só, gente, presta bem atenção.
Quer dizer que aquele homem, ele deixou de ficar com a mãe dele para poder ir ficar com a sogra, para que não houvesse briga no casamento dele. A mãe entendeu. A mãe dele entendeu, né? A mãe dele ficou só e entendeu. Não convidaram a mãe dele. Não convidaram. Você está entendendo, gente? Você está entendendo? Então é assim. Quer dizer que a mulher... Não, se tu não for para casa da minha mãe, faz uma briga com o marido. Faz uma briga. Mas é interessante que você quer que teu marido honre tua mãe, mas tu não quer honrar a mãe dele. Mas tu não, do jeito que tu quer o teu direito, né, para passar a festa lá com a tua mãe, tu quer tirar o direito do teu esposo de também estar com a tua mãe, não é? Você tá vendo? Então que comemoração é essa que gera confusão? Não seria melhor as famílias unidas? Não seria melhor as famílias, porque se tornaram uma só família, tanto da mãe como como da esposa e do esposo? Agora quer dizer que muitos maridos deixam de estar com a sua mãe para poder não ter uma briga com a mulher, para estar lá com a mãe da mulher. Isso é de Deus, gente? Isso é concordância? Isso é propósito de Deus? Porque que sempre tem que ser o que a mulher quer, porque senão ela faz uma briga. Porque tudo tem que ser o que a mulher quer. Presta atenção. Às vezes você diz, não, tudo é o que o meu marido quer. Tudo tem que ser do jeito do meu marido. Mas é isso mesmo? É isso mesmo que está acontecendo? Ou é você que não quer entender o tempo do teu marido? Você só quer que ele entenda o teu tempo. E quando ele quer que o tempo dele aconteça, você acha que ele está querendo que tudo seja do jeito dele. Tudo é falta de entendimento. Então, há o tempo do teu marido, há o teu tempo. Há o tempo para todas as coisas. Mas se não entender, sempre vai ter essa briga, essa confusão, essa desunião, esse desentendimento. Sempre vai ter alguém pedindo oração pela família, pedindo oração porque o fulano foi embora de casa, porque a mulher foi embora de casa, porque muitas mulheres aí querem viver sozinhas, porque elas não estão preparadas para casar. Porque elas não estão mais preparadas para casar. Ela sabe que não deu certo no relacionamento. Ela diz, se eu for casar, eu não vou ter tempo, eu não vou ter paciência, eu não vou querer fazer a vontade desse homem. Eu quero que ele faça a minha vontade. Casamento, gente, não é para o homem fazer a vontade da mulher. Nem a mulher fazer a vontade do homem. O casamento é para ter uma concordância e os dois fazerem a vontade de Deus, os dois viverem em paz, os dois terem concordância, haver uma concordância, né? Se teve uma festa agora no final do ano, teve véspera e teve dia. Então, o que que faz? Véspera eu fico com a tua mãe. Nós vamos para tua mãe. No dia nós vamos para minha mãe. Concordância, gente. Entendimento, conversar. Mas aí um fica triste e o outro fica alegre, falta de concordância. Aí uma mãe fica triste, a outra mãe fica alegre, falta de concordância. É só você pensar, tá bom, hoje domingo é para mim estar com a tua família, mas domingo que vem você vai estar com a minha família. Tá entendendo, gente? Porque o que tem aí de mulher que não gosta de sogra, né? O que tem de mulher que não tem paciência com a mãe do marido não é pouco, não, é muito, é muito. Ou vice-versa, né? O que tem de homem que não tem paciência com a mãe da esposa também é muito. Louvado seja Deus, engrandecido. Sabe o que é isso? É falta de entendimento. É falta de entender aquela pessoa. De entender que aquela pessoa ainda é o jeito que ela fala. Ela não tem Jesus, ela não tem entendimento da palavra. Você tem entendimento da palavra, mas você que tem entendimento da palavra, você não entende aqueles que não têm entendimento. Você que tem entendimento da palavra, você quer cobrar aqueles que não têm entendimento da palavra. Não adianta você cobrar dos outros aquilo que eles não entendem.
aquilo que eles não conhecem, aquilo que eles não sabem. Você tem que cobrar daqueles que sabem, daqueles que entendem, daqueles que conhecem. Mas de pessoas que não conhecem as escrituras, você tem que ensinar elas, você tem que ser testemunho para elas. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Entendemos e aprendemos que há um tempo para todas as coisas, então há um tempo para você buscar a Deus e há um tempo para tu estar com a tua família, há um tempo para você, há um tempo para Deus, e há um propósito. Há um propósito para tudo que vivemos. Há um propósito. Tudo que você está passando tem um propósito de Deus. E o propósito de Deus, meu querido, minha querida, é eterno. É de paz. É bom. Vai ser bom para você. Vai ser para glorificar o nome dele. Vai dizer que o Senhor realizou o propósito dele na tua vida e na tua família. Nós temos que estudar a palavra. Nós temos que entender os propósitos de Deus. Nós temos que entender a vontade de Deus. Nós temos que entender em que tempo estamos, né? Em que tempos estamos? Tem gente que está no tempo do Velho Testamento. Vive lá, vamos lá multiplicar, se enchendo de filho. Depois está lá pedindo dinheiro, depois está passando fome, depois não sustenta mais os filhos, cai fora, abandona os filhos, porque está vivendo lá no início de tudo. Nós já estamos no final de tudo, nós já estamos no final da obra, nós já estamos no arrebatamento, nós já estamos no final do mundo e você quer se encher de filho para quê? Para que você quer se encher de filho? Para você não dar conta, para você não sustentar? Se não está fácil para sustentar dois filhos, às vezes às vezes tem casal que nem tem filho, já passam fome, né? Aí você diz assim, não foi Deus que quis que eu tivesse filho. Foi Deus mesmo que quis? Foi Deus que quis que a Sara desse Agar para dar o filho a Abraão? Foi Deus que quis que Sara... Gente, você tem que entender o que é permissão de Deus, o que é vontade de Deus. Permissão de Deus é que ele permite o que você quer. Vontade de Deus, ele faz a vontade dele na tua vida. Então, era vontade de Deus que Sara pegasse Agar para dar um filho para Abraão? Porque vocês confundem permissão com vontade de Deus. Vocês confundem isso, vocês ainda não entenderam o que é permissão, o que é vontade de Deus. Se Sara quis pegar a escrava, dar para Abraão, para que tivesse um filho, Deus permitiu. Deus permitiu. Mas não era a vontade de Deus. A vontade de Deus era aquilo que Sara desse esse filho a Abraão. Então, se você não entender o que é permissão, o que é a vontade de Deus, você vai continuar quebrando a cara. Você vai continuar aí chorando, sofrendo, reclamando, murmurando e dizendo que é infeliz, porque depois Sara viveu o que? As consequências da sua vontade que Deus permitiu. É isso que tu queres? Eu permito, né? Nós somos livres. Deus, ele nos fez livres. Ele disse, é isso que tu queres? Tá bom, eu permito, mas não é a minha vontade. A vontade de Deus era que Sara desse o filho a Abraão, filho da promessa. Então, tá entendendo? A promessa só acontece na nossa vida quando é a vontade de Deus, não quando é a nossa vontade. É quando é ele que cumpre a promessa na tua vida. José, o que foi que aconteceu? Ele estava preso, ele estava fora da família dele, ele foi vendido, ele foi traído, ele estava como escravo, mas Deus cumpriu a promessa na vida de José, fora da família dele. Naquela prisão foi cumprido a promessa na vida de José. É Deus que cumpre a promessa. Mas aí você quer fazer a promessa se cumprir, como Sara fez. Aí o que acontece? Um divórcio. Aí você quer dar filho, que Deus não está mandando tu dar filho para ninguém. Você quer... Tá entendendo, gente? Se você não entender permissão e vontade de Deus, se você não buscar a Bíblia para você entender a vontade das coisas de Deus, o propósito de Deus, as promessas de Deus, você vai ficar aí andando no deserto. No deserto. Nunca vai para frente. Puxa, voltei para essa situação. Por que eu tô assim? Porque tu não vai para frente. Tu fica rodando no deserto. Tá entendendo? E a gente tem que... o próprio Deus disse para Moisés, diga esse povo para marchar. O Senhor não disse para esse povo ficar rodando. Ele disse para o povo marchar, vai para frente. E muitas das vezes tu não quer ir para frente. Tu quer repetir as mesmas coisas na tua vida.
vive uma vida que tudo está se repetindo na tua vida. Por quê? Porque tu não consegue ir para frente. Ano novo, vai para frente. Ano novo, vida nova. Ano novo, seja nova criatura. Ano novo, viva os propósitos de Deus, porque os propósitos de Deus não é os teus, não é os meus. Os propósitos de Deus é maiores e melhores para a nossa vida. Amém? E você que está afastado do caminho, volte para o caminho.